O Evangelho Árabe da Infância de Jesus. Primeira parte. Capítulo 1. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Deus único. Começamos com auxílio e ajuda do Deus Todo-Poderoso a escrever o livro dos milagres de nosso Salvador, Mestre e Senhor Jesus Cristo, que se intitula o Evangelho da Infância, na paz do Salvador. Que assim seja. Encontramos no livro do grande sacerdote Josefo que viveu no tempo de Jesus Cristo, e que alguns chamam de Caifás, que Jesus falou quando estava no berço e que disse à sua mãe Maria: Eu, que nasci de ti, sou Jesus, o Filho de Deus, o Verbo, como te anunciou o anjo Gabriel, e meu Pai me enviou para a salvação do mundo. Capítulo 2. No ano 309 da era de Alexandre, Augusto ordenara que todos fossem recenseados em sua cidade natal. José partiu então e conduzindo Maria, sua esposa, veio a Jerusalém, de onde ele se dirigiu a Belém para inscrever-se junto com sua família, no local onde ele havia nascido. Quando estavam próximos a uma caverna, Maria disse a José que sua hora havia chegado e que não poderia ir até a cidade, mas, disse ela, entremos nesta caverna. O sol estava começando a se pôr. José apressou-se em procurar uma mulher que assistisse Maria no parto, e ele encontrou uma anciã que vinha de Jerusalém, e saudando-a, disse-lhe: Entra na caverna onde encontrarás uma mulher em trabalho de parto. Capítulo 3. E após o pôr do sol, José chegou com a anciã à caverna e eles entraram. E eis que a caverna estava resplandecente com uma claridade que superava a de uma infinidade de labaredas, e que brilhava mais do que o sol do meio-dia. A criança, enrolada em fraldas e deitada numa manjedoura, mamava no seio de sua mãe Maria. Ambos ficaram surpresos com o aspecto daquela claridade. E a anciã disse a Maria: És tu, a mãe desta criança? Ao responder afirmativamente Maria, disse-lhe: Não és semelhante às filhas de Eva? E Maria respondeu: Assim como entre as crianças dos homens não há nenhuma que seja semelhante ao meu filho, assim também sua mãe não tem par entre todas as mulheres. A anciã disse então: Senhora e ama, vim para receber uma recompensa que perdurará para todo sempre. E Maria lhe respondeu: Põe tuas mãos sobre a criança. Quando a anciã o fez, ela foi purificada, e quando saiu, ela disse: A partir deste momento, eu serei a serva desta criança, e eu quero consagrar-me a seu serviço, por todos os dias da minha vida. Capítulo 4. Em seguida, quando os pastores chegaram e acenderam o fogo, entregando-se à alegria, as cortes celestes apareceram, louvando e celebrando o Senhor. A caverna parecia-se com um templo augusto, onde reis celestiais e terrestres celebravam a glória e os louvores de Deus por causa da natividade do Senhor Jesus Cristo. E esta anciã hebreia, vendo estes milagres resplandecentes, rendia graças a Deus, dizendo: Eu te rendo graças, ó Deus, Deus de Israel, porque os meus olhos viram a natividade do Salvador do mundo. Capítulo 5. Quando chegou o tempo da circuncisão, isto é, o 8º dia, época na qual o recém-nascido deve ser circuncidado segundo a lei, eles o circuncidaram na caverna, e a velha anciã recolheu o prepúcio e colocou em um vaso de alabastro cheio de óleo de nardo velho. Como tivesse um filho que comercializava perfumes, Maria deu-lhe o vaso, dizendo: Muito cuidado para não vender este vaso cheio de perfume de nardo, mesmo que te ofereçam 300 dinares. E este é o vaso que Maria, a pecadora, comprou e que ela derramou sobre a cabeça e sobre os pés de nosso Senhor Jesus Cristo, enxugando-os com seus cabelos. Quando 10 dias se haviam passado, eles levaram a criança para Jerusalém, e, ao término da quarentena, eles o apresentaram no templo, ao Senhor, oferecendo por ele as oferendas prescritas pela lei de Moisés, que diz: Toda criança do sexo masculino que sair de sua mãe será chamada ao Santo de Deus. Capítulo 6. O velho Simeão viu o menino Jesus resplandecente de claridade como um facho de luz, quando a Virgem Maria, cheia de alegria, entrou com ele em seus braços. E uma multidão de anjos rodeava-o, louvando e acompanhando-o, assim como os satélites de honra seguem seu rei. Simeão, pois, aproximando-se rapidamente de Maria e estendendo suas mãos para ela, disse ao Senhor Jesus: Agora, Senhor, teu servo pode retirar-se em paz, segundo tua promessa. Pois meus olhos viram tua misericórdia e o que preparaste para a salvação de todas as nações, a luz de todos os povos e a glória de teu povo de Israel. A profetisa Ana também estava presente,
e ela rendia graças a Deus, e celebrava a felicidade de Maria. Capítulo 7. E eis o que aconteceu enquanto o Senhor vinha ao mundo em Belém, cidade da Judéia, no tempo do rei Herodes. Magos vieram de países do Oriente a Jerusalém, tal como havia predito Zoroastro, e traziam com eles presentes, ouro, incenso e mirra, e adoraram a criança, e renderam-lhe homenagem com seus presentes. Então Maria pegou uma das faixas nas quais a criança estava envolvida e deu aos magos, que a receberam como uma dádiva de valor inestimável. E nesta mesma hora, apareceu-lhes um anjo sob a forma de uma estrela que já lhes havia servido de guia, e eles partiram seguindo sua luz, até que estivessem de volta à sua pátria. Capítulo 8. Os reis e os príncipes apressaram-se em se reunir em torno dos magos, perguntando-lhes o que haviam visto e o que haviam feito, como haviam ido e como haviam voltado, e que companheiros eles haviam tido então durante a viagem. Os magos mostraram-lhes a faixa que Maria lhes havia dado. Em seguida, eles celebraram uma festa, acenderam o fogo segundo seus costumes, e adoraram a faixa, e a jogaram nas chamas, e as chamas envolveram-na. Ao apagar-se o fogo, eles retiraram o pano e viram que as chamas não haviam deixado sobre ele nenhum vestígio. Eles se puseram então a beijá-lo e a colocá-lo sobre suas cabeças e sobre seus olhos, dizendo: Eis certamente a verdade. Qual é, pois, o preço deste objeto que o fogo não pode nem consumir nem danificar? E pegando-o, depositaram-no com grande veneração entre os seus tesouros. Capítulo 9. Herodes, vendo que os magos não retornaram a visitá-lo, reuniu os sacerdotes e os doutores e disse-lhes: Mostrai-me onde deve nascer o Cristo. E quando responderam que era em Belém, cidade da Judéia, Herodes pôs-se a tramar em seu espírito o assassinato do Senhor Jesus. Então um anjo apareceu a José durante o sono e disse-lhe: Levanta-te, pega a criança e sua mãe, e foge para o Egito. E quando o galo cantou, José levantou-se e partiu. Capítulo 10. E enquanto ele refletia sobre o caminho que ele devia seguir, a aurora o surpreendeu. A correia das celas se havia rompido ao se aproximarem de uma grande cidade, onde havia um ídolo ao qual os outros ídolos e divindades do Egito rendiam homenagens, e ofereciam presentes. Sempre que Satanás falava pela boca do ídolo, os sacerdotes relatavam o que ele dizia aos habitantes do Egito e de suas margens. Ora, este sacerdote tinha um filho de 3 anos que estava possuído por um grande número de demônios. Ele profetizava e enunciava muitas coisas, e quando os demônios se apossavam dele, rasgavam suas roupas e ele corria nu pela cidade, jogando pedras nos homens. A hospedaria desta cidade ficava perto deste ídolo. Quando José e Maria lá chegaram e se hospedaram, os habitantes ficaram profundamente perturbados, e todos os príncipes e sacerdotes dos ídolos se reuniram ao redor deste ídolo, perguntando-lhe: de onde vem essa agitação universal, e qual é a causa deste pavor que se apoderou de nosso país? E o ídolo respondeu: esse assombro foi trazido por um Deus desconhecido que é Deus verdadeiro, e ninguém a não ser ele é digno das honras divinas, pois ele é o verdadeiro Filho de Deus. Com a sua aproximação, esta região tremeu, ela se emocionou e se assombrou, e nós sentimos um grande temor por causa do seu poder. E neste momento este ídolo caiu e quebrou-se, tal como os outros ídolos que estavam no país, e sua queda fez a correrem todos os habitantes do Egito. Capítulo 11. Mas o filho do sacerdote, acometido do mal que o afligia, entrou no albergue insultando José e Maria, dos quais os outros haviam fugido. E como Maria havia lavado as fraldas do Senhor Jesus e as estendera sobre umas madeiras, o menino possuído pegou uma das fraldas e colocou-as sobre sua cabeça. Imediatamente os demônios fugiram, saindo pela sua boca, e foram vistos sob a forma de corvos e serpentes. O menino foi curado instantaneamente pelo poder de Jesus Cristo, e ele se pôs a louvar o Senhor que o havia libertado e rendeu-lhe 1000 ações de graça. E quando seu pai viu que ele havia recobrado a saúde, exclamou admirado: meu filho, mas o que te aconteceu, e como foste curado? E o filho respondeu: no momento em que me atormentavam, eu entrei na hospedaria e lá encontrei uma mulher de grande beleza que estava com uma criança, e ela estendia sobre umas madeiras as fraldas que acabara de lavar. Eu peguei uma delas e coloquei-a sobre minha cabeça e os demônios fugiram imediatamente e me abandonaram. O pai, cheio de alegria, exclamou: meu filho, é possível que essa criança seja o filho do Deus vivo que criou o céu e a terra, e assim que passou perto de nós,
O ídolo partiu-se e os simulacros de todos os nossos deuses caíram, e uma força superior a deles destruiu-os. Capítulo 12. Assim se cumpriu a profecia que diz: chamei o meu filho do Egito. Quando José e Maria souberam que este ídolo se havia quebrado, foram tomados de medo e de espanto, e diziam: quando estávamos na terra de Israel, Herodes queria que Jesus morresse, e com esta intenção, ele ordenou o massacre de todas as crianças de Belém e das vizinhanças, e é de se temer que os egípcios nos queimem vivos se eles souberem que este ídolo caiu. Capítulo 13. Eles então partiram e passaram nas proximidades do covil de ladrões, que despojavam das roupas e pertences dos viajantes que por ali passavam, e após tê-los amarrado, os arrastavam pelo deserto. Estes ladrões ouviram um forte ruído, semelhante ao do rei que sai de sua capital ao som dos instrumentos musicais, escoltado por grande exército e por uma numerosa cavalaria. Apavorados, então, deixaram ali todo o seu saco e apressaram-se em fugir. Os cativos, levantando-se, cortaram as cordas que os prendiam e, tendo retomado sua bagagem, iam retirar-se quando viram José e Maria que se aproximavam e perguntaram-lhes: onde está este rei cujo cortejo, com seu barulho, assustou os ladrões a ponto de eles terem fugido e nos libertado? E José respondeu: ele nos segue. Capítulo 14. Chegaram em seguida em outra cidade onde havia uma mulher endemoniada, e quando ele ia buscar água no poço durante a noite o espírito rebelde e impuro apossava-se dela. Ela não podia suportar nenhuma roupa, nem morar em uma casa, e todas as vezes que a amarravam com cordas ou correntes, elas partia e fugia nua para locais desertos, e ficava nas estradas e perto de sepulturas, e perseguia, apedrejando, aqueles que encontrava no caminho, de forma que ela era para seus pais motivo de luto. Maria viu aí e foi tomada de compaixão, e imediatamente Satanás a deixou e fugiu sob a forma de um jovem rapaz, dizendo: infeliz de mim, por tua causa, Maria, e por causa de teu filho. Quando esta mulher foi libertada da causa de seu tormento, olhou ao seu redor e corando por sua nudez procurou seus pais, evitando encontrar as pessoas. Após haver vestido suas roupas, ela contou ao seu pai e aos seus o que lhe havia acontecido. Como eles fizessem parte dos habitantes mais distintos da cidade, hospedaram em sua casa José e Maria, demonstrando por eles um grande respeito. Capítulo 15. No dia seguinte, José e Maria prosseguiram sua viagem, e à noite chegaram a uma cidade onde estava sendo celebrado um casamento, mas, em decorrência das ciladas do espírito maligno e dos encantamentos de alguns feiticeiros, a esposa ficara muda, de forma que ela não podia mais falar. Quando Maria entrou na cidade trazendo nos braços o filho, o Senhor Jesus, aquela que havia perdido o uso da palavra avistou e imediatamente pegou-o em seus braços, abraçou-o e apertou-o junto ao seu seio e cobriu-o de carinho. Imediatamente o laço que travava sua língua partiu-se e seus ouvidos se abriram, e ela começou a glorificar e agradecer a Deus que a havia curado. E houve naquela noite uma grande alegria entre os habitantes desta cidade, pois acreditavam todos que Deus e seus anjos haviam descido no meio deles. Capítulo 16. José e Maria passaram 3 dias nesse lugar, onde foram recebidos com grande veneração e esplendidamente tratados. Munidos de provisões para a viagem, partiram dali e chegaram em uma outra cidade. Como ela era próspera e seus habitantes tinham boa reputação, eles pernoitaram lá. Ora, havia nesta cidade uma boa mulher, e um dia em que ela havia descido até o rio para lavar-se, eis que o espírito maldito, assumindo a forma de uma serpente, se havia jogado sobre ela e cingido seu ventre, e todas as noites estendia-se sobre ela. Ora, quando esta mulher viu Maria e o Senhor Jesus que ela trazia contra o seu seio, rogou à Santa Virgem que lhe permitisse segurar e beijar a criança. Maria consentiu, e assim que a mulher tocou a criança, Satanás abandonou-a e fugiu, e desde então ela não mais o viu. Todos os vizinhos louvaram o Senhor e a mulher recompensou-os com grande generosidade. Capítulo 17. No dia seguinte, esta mesma mulher preparou água perfumada para lavar o menino Jesus, e após o haver lavado guardou esta água. E havia lá uma jovem cujo corpo estava coberto pela lepra branca, lavou-se ela com esta água e foi imediatamente curada. O povo dizia então: não resta dúvida de que José e Maria e esta criança sejam deuses, pois eles não podem ser simples mortais. Quando eles se preparavam para partir,
esta jovem que havia sido curada da lepra aproximou-se deles e rogou-lhes que lhe permitissem acompanhá-los. Capítulo 18. Eles consentiram e ela se foi com eles. Chegaram a uma cidade onde havia o castelo de um poderoso príncipe. Foram até lá e se hospedaram nele. A jovem, aproximando-se da esposa do príncipe, encontrou-a triste, a chorar. Então, perguntou-lhe qual a causa daquele pesar. E ela respondeu-lhe: Não te espantes de me ver entregue à aflição, estou em meio a uma grande calamidade, que eu não ouso contar a ninguém. A jovem tornou: Se me confessares qual é teu mal, talvez encontres remédio junto a mim. A esposa do príncipe disse-lhe: Não revelarás este segredo a ninguém. Casei-me com um príncipe cujo império, semelhante a um império de um rei, estende-se por vastos estados, e após haver vivido por muito tempo com ele, ele não teve de mim nenhum descendente. Finalmente, eu concebi, mas trouxe ao mundo uma criança leprosa. Após havê-lo visto, ele não quis reconhecê-lo como seu filho, e me disse: Mata esta criança ou entrega a uma ama que a criei num local tão afastado que jamais voltemos a ouvir dela. E pega o que é teu, pois não te verei nunca mais. Eis porque me entrego à dor, deplorando a calamidade que sobre mim se abateu, e choro por meu marido e por meu filho. A jovem respondeu-lhe: Pois não te disse que eu tenho para ti o remédio que te havia prometido? Eu também fui atingida pela lepra, mas fui curada por uma graça de Deus, que é Jesus, o filho de Maria. A mulher perguntou-lhe então onde estava este Deus do qual ela falava. A jovem respondeu-lhe: Ele está bem aqui, nesta casa. Perguntou a princesa: Como pode ser isso? Onde está ele? A jovem respondeu: Aqui estão José e Maria, e a criança que está com eles é Jesus, e foi ele quem me curou dos meus sofrimentos. E por que meio, disse a mulher, pode ele te curar? Não vais me contar? A jovem respondeu: Recebi de sua mãe a água na qual ele havia sido lavado, e espalhei-a então sobre meu corpo, e minha lepra desapareceu. A esposa do príncipe ergueu-se então e recebeu José e Maria, e preparou para José um magnífico festim, para o qual muitas pessoas foram convidadas. No dia seguinte, ela pegou água perfumada a fim de lavar o Senhor Jesus, e ela lavou com esta mesma água ao seu filho, que ela havia trazido consigo, e logo ele se curou da lepra. Então, ela pôs-se a cantar louvores a Deus e a render-lhe graças, dizendo-lhe: Feliz da mãe que te gerou, ó Jesus! A água com a qual o teu corpo foi lavado cura os homens que têm tua natureza. Ela ofereceu presentes a Maria e dela despediu-se, tratando-a com grande deferência. Capítulo 19. Em seguida, chegaram a outra cidade onde deviam pernoitar. Foram à casa de um homem recém-casado, mas que, atingido por um malefício, não podia desfrutar sua esposa. Mas após haverem eles passado a noite perto do homem, o encantamento quebrou-se. Quando o dia amanheceu, preparavam-se para prosseguir a viagem, porém, o esposo impediu-os de partir e preparou-lhes um grande banquete. Capítulo 20. No dia seguinte partiram, e ao se aproximarem de uma outra cidade, viram 3 mulheres que se afastavam de um túmulo, a verter muitas lágrimas. Maria, tendo-as visto, disse à jovem que os acompanhava: Pergunta-lhes quem são elas e qual a desgraça que se lhes abateu. Elas não responderam, mas puseram-se a interrogá-la dizendo: Quem sois vós, e para onde ides? Pois o dia está terminando e a noite se aproxima. E a moça respondeu: Somos viajantes e procuramos uma hospedaria para passar a noite. As mulheres responderam: Acompanhai-nos e passai a noite em nossa casa. E eles seguiram essas mulheres, e foram levados a uma casa nova, ornada e decorada por diversos móveis. Ora, era inverno, e a jovem moça, tendo entrado no quarto destas mulheres, encontrou-as ainda chorando e se lamentando. Ao lado delas, coberta por uma manta de seda, encontrava-se um mulo com forragem à sua frente. E elas davam-lhe de comer e o beijavam. A jovem disse então: Ó, minha senhora, como é belo este mulo! Ao que elas responderam chorando: Este mulo que estás vendo é nosso irmão que nasceu de nossa mãe. Nosso pai deixou-nos com sua morte grandes riquezas, e nós só tínhamos este irmão, para quem tentávamos encontrar um casamento conveniente. Porém, mulheres dominadas pelo espírito da inveja, sem que soubéssemos, lançaram sobre ele encantamentos. E uma certa noite, um pouco antes do amanhecer, estando fechadas as portas da nossa casa, encontramos nosso irmão transformado em mulo, tal qual o vês hoje.
Entregamo-nos à tristeza, vista que não tínhamos mais nosso pai para consolar-nos. Consultamos todos os sábios do mundo, todos os magos, os feiticeiros, tentamos de tudo, mas nenhum deles nada pôde fazer por nós. Eis porque sempre que nosso coração está a ponto de explodir de tristeza, nós nos levantamos e vamos junto com a nossa mãe que aqui está, ao túmulo de meu pai, e após haver chorado, retornamos para cá. Capítulo 21. Ao ouvir tais coisas, a jovem disse: Tende coragem e parai de chorar, pois a cura de vossos males está próxima, está convosco muito próxima, em vossa morada. Eu era leprosa, mas após haver visto esta mulher e a criança que está com ela e que se chama Jesus, e após haver derramado sobre meu corpo a água com a qual a sua mãe o havia lavado, eu me curei. Eu sei que ele pode pôr um fim à vossa desgraça. Levantai-vos, aproximai-vos de Maria, conduzi-o aos vossos aposentos, e então revelar-lhe o segredo que acabais de me contar, e suplicai-lhe piedade. Ao ouvirem tais palavras proferidas pela jovem, elas se apressaram em ter com Maria, e o levaram até o quarto e lhe disseram, chorando: Maria, Nossa Senhora, tem compaixão de tuas servas, pois nossa família está desprovida de seu chefe e não temos um pai ou um irmão que nos proteja. Este mulo que aqui vês é nosso irmão, que algumas mulheres, com seus encantamentos, reduziram-no a este estado. Rogamos-te, pois, que tenhas piedade de nós. Então Maria, comovida e chorando como as mulheres, ergueu o menino Jesus e colocou-o sobre o dorso do mulo, dizendo: Meu filho, cura este mulo através do teu grande poder e faz com que este homem recubra a razão, da qual foi privado. Nem bem estas palavras haviam saído dos lábios de Maria e o mulo já havia retornado à forma humana. E mostrou-se sob os traços de um belo rapaz, e não lhe restava nenhuma deformidade. E ele e sua mãe e suas irmãs adoraram Maria, e erguendo o menino acima de suas cabeças, o beijavam, dizendo: Feliz de tua mãe, ó Jesus, Salvador do mundo. Felizes os olhos que gozam da felicidade da tua presença. Capítulo 22. As duas irmãs disseram à mãe: Nosso irmão retomou sua forma primitiva, graças à intervenção do Senhor Jesus e aos bons conselhos desta jovem, que nos sugeriu recorrer a Maria e ao seu filho. E agora, já que nosso irmão não está casado, pensamos que seria conveniente que ele desposasse esta moça. Após haverem feito este pedido a Maria e haver ela consentido, fizeram para as bodas preparativos esplêndidos, e a dor transformou-se em alegria e o choro cedeu espaço ao riso. Elas só fizeram cantar e regozijar-se, enfeitadas com magníficas vestimentas e joias preciosas. Ao mesmo tempo, entoavam cânticos de louvor a Deus, dizendo: Ó Jesus, Filho de Deus, que transformaste nossa aflição em contentamento e nossas lamúrias em gritos de alegria. José e Maria lá permaneceram por 10 dias. Ao partirem, receberam demonstrações de veneração de parte de toda a família que se despediu deles chorando muito, principalmente a moça, que se desfazia em lágrimas. Capítulo 23. Chegaram, em seguida, a um deserto, e como lhes haviam dito que era infestado de ladrões, prepararam-se para atravessá-lo durante a noite. E eis que de repente avistaram 2 ladrões que dormiam, e perto deles muitos outros ladrões seus companheiros, que também estavam entregues ao sono. Estes 2 ladrões chamavam-se Tito e Dímaco. Ora o primeiro disse ao outro: Eu te peço que deixes estes viajantes irem em paz, para que nossos companheiros não os vejam. Tendo Dímaco recusado, Tito disse-lhe: Dou-te 40 dracmas e fica com meu cinto como penhor. E deu-lhe o cinto e ao mesmo tempo, pediu que não desse o alarme. Maria, vendo este ladrão tão disposto a servi-los, disse-lhe: Que Deus te proteja com sua mão direita e que ele te conceda a remissão de teus pecados. E o Senhor Jesus disse a Maria: Daqui a 30 anos, ó minha mãe, os judeus me crucificarão em Jerusalém, e estes 2 ladrões serão postos na cruz a meu lado, Tito à minha direita e Dímaco à minha esquerda, e neste dia Tito me precederá no paraíso. E quando ele assim falou, sua mãe respondeu-lhe: Que Deus afaste de ti semelhante desgraça, ó meu filho. E foram parar em seguida em uma cidade cheia de ídolos, e quando eles se aproximavam, ela foi transformada em um monte de areia. Capítulo 24. Vieram ter em seguida um sicomoro, que chamam hoje de Matareia, e o Senhor Jesus fez surgir nesse lugar uma fonte, onde Maria lavou sua túnica. E o bálsamo que produz este país, vem do suor que escorreu pelos membros de Jesus.
Capítulo 25. Foram então a Mênfis, e tendo visitado o faraó, permaneceram 3 anos no Egito, e o Senhor Jesus fez muitos milagres que não estão consignados nem no Evangelho da Infância, nem no Evangelho completo. Capítulo 26. Depois de 3 anos, eles deixaram o Egito e voltaram para a Judéia, mas quando já estavam próximos, José teve medo de entrar lá porque acabara de saber que Herodes estava morto e que seu filho Arquelau havia lhe sucedido, mas o anjo de Deus apareceu-lhe e disse-lhe: O José, vai para a cidade de Nazaré e estabelece ali tua residência. Continua.